Amigos da Confraria, continuando o giro pelas regiões do Alentejo, nós falamos sobre praticamente todos os elementos do terroir: clima, solo, geografia, principais castas cultivadas e os processos e como essas uvas são combinadas para vinificar. Hoje nós vamos falar sobre as regiões, as denominações de origem. O que são as denominações de origem? São as regiões nas quais se verifica a qualidade do vinho, que se reconhece que a influência dos fatores locais, humanos e biológicos traz uma identidade para esses vinhos. Isso se chama terroir, como nós podemos ver nesse slide, que a taça está com a raiz no solo. Mas não é só isso. O que é terroir, como diz a pergunta que faz a outra figura? Terroir é a inter-relação entre esses fatores que nós falamos, e por isso a gente apresenta essas informações para vocês, né? As características geográficas e do solo, o microclima regional, a biologia ou microbiota, ou mesmo a biologia macrobiota da região, e o trabalho humano, que é a seleção das uvas e os processos de vinificação e como essas uvas são combinadas para trazer um vinho que é único. Então, em Portugal e na região do Alentejo, como podemos ver aqui o mapa de Portugal, do lado esquerdo está o Oceano Atlântico e do meu lado direito a Espanha. Nós podemos ver que existem 8 regiões reconhecidas como trazendo o seu terroir, ou seja, características especiais para cada um dos seus vinhos. O importante é que essas regiões estão todas mais continentalmente localizadas, ou seja, nenhuma delas está nessa faixa vermelha ou nessa faixa mais alaranjada próxima ao Oceano Atlântico. Então agora nós vamos explorar cada uma dessas regiões. A região mais ao norte é a região de Porto Alegre. Ela se destaca por estar no maciço de São Médio, uma elevação que existe na região, podemos ver a figura aqui, e por isso, pelo seu clima mais fresco, traz potencial de trazer também vinhos mais frescos e refinados. Predomina a elegância, assim como nas duas próximas regiões que vamos falar. A próxima região é a região de Borba. É a segunda maior região do Alentejo. Dá para ver ela destacada no mapa lá do outro lado. E aqui a famosa adega de Borba. Solos xistosos, como a maioria de Portugal, e índices pluviométricos, chuva em nível superior ao resto das regiões. Níveis de insolação ligeiramente inferiores à média alentejana. Isso proporciona vinhos um pouco mais ácidos, mas ainda elegantes. Vidigueira é a região mais ao leste, está aqui toda em azul, porque o leste é para cá, está mais próxima do Oceano Atlântico, embora não traga tanta influência marítima. Tem solos de origem granítica e xistosa. Pelo seu clima ser mais temperado, não traz grande a amplitude de temperaturas térmicas que as outras regiões trazem. Então o vinho não tem tanta expressão do seu corpo, ou seja, ele não é tão potente quanto os demais, mas ele é bastante equilibrado. Agora nós vamos falar para as duas regiões que dividem o Alentejo no seu meio, tanto geograficamente quanto em termos de perfil. A região de Évora está lá, em alaranjado, famosa pelos vinhos da vinícola Cartucha, vamos até mostrar um no Prazer em Degustar. Paisagem mais árida, e dessa região saem alguns dos mais reputados e mais refinados vinhos do Alentejo. Nessas regiões de Évora e a próxima região, que é o Redondo, os vinhos predominam pelo quê? Tanto serem potentes e tanto serem equilibrados, ou seja, estão no meio do caminho entre os dois lados do Alentejo. Redondo, vamos mostrar um vinho DOC produzido nessa região no Prazer em Degustar. Invernos frios e secos, verões quentes e ensolarados. Ampla amplitude térmica, mas que eles conseguem manter a elegância mesmo com o vinho potente, porque essa amplitude favorece o desenvolvimento dos componentes da uva que vão trazer a potência para o vinho: corpo, taninos e teor alcoólico. Os solos, em sua maioria, são xistosos. Próxima região, já mais para o sul, a região de Requengos, é a maior das sub-regiões, é famosa pela produção do vinho de Itália, que nós vamos falar, um vinho que é herança da dominação romana. Tem um clima bastante continental por ser quase na divisa com a Espanha, invernos rigorosos e verões extremamente quentes.
Os vinhedos mais velhos do Alentejo estão plantados nessa região, são conhecidos como vinhas velhas. E nessas vinhas velhas não precisa haver combinação de uvas. As uvas já saem combinadas do próprio vinhedo, ou seja, o corte já sai praticamente pronto dali. A próxima região de Granja Amareleja, os solos são pobres, como todos os solos do Alentejo, presença de xisto, mas começa a haver aqui alguma influência dos solos mediterrâneos. Continua com verões quentes e secos, mas possui um dos climas mais áridos de Portugal, por isso é fundamental a suplementação com irrigação por gotejamento para que se produza vinhos. Por último, a região de Moura, bem para o interior do país, clima também continental, grandes amplitudes térmicas, invernos frios e verões quentes. E essas amplitudes térmicas dessas três regiões favorecem o desenvolvimento de vinhos potentes. Mas nada disso teria influência, de uma forma geral, clima favorável, solos favoráveis, seleção de castas, se não houvesse um controle da qualidade dos vinhos para que esses vinhos atingissem a sua melhor expressão ao redor do mundo. Por isso, no próximo vídeo vamos falar para vocês sobre o processo de certificação dos vinhos alentejanos e os selos que eles trazem. Por isso, não perca o próximo vídeo e fique conosco.